Bom, amores, o assunto de geografia de hoje é sobre a região Nordeste, tá? Relembrando, nós estudamos a divisão política do nosso país, estudamos a região Norte e agora vamos estudar a nossa região, a região em qual o nosso estado faz parte, tá? Lembrando que esse assunto vai da página 62 à página 69 do livro de vocês. Bom, com cerca de 1.558.196 quilômetros quadrados, a região Nordeste é a terceira mais extensa e a que possui maior costa litorânea, tá? Maior costa, quando a gente fala maior costa litorânea, a gente está dizendo que é uma grande extensão de mares, tá? De litoral, de praias. Seu território está distribuído em 9 estados: Alagoas, onde a capital é Maceió; Bahia, que é a capital Salvador; Ceará, capital Fortaleza; Maranhão, capital São Luís; Paraíba, capital João Pessoa; Pernambuco, capital Recife; Piauí, capital Teresina; Rio Grande do Norte, capital Natal; e Sergipe, que a capital é Aracaju. Lembrando que o nosso livro sempre vai trazer todas as bandeiras desses estados, tá? Assim como também o mapa mostrando onde está localizado cada estado. Aspectos físicos. A região Nordeste apresenta um relevo bastante diversificado, pois as condições naturais presentes na região variam muito de um lugar para o outro. São 3 as principais formas de relevo presentes no Nordeste: os planaltos, as planícies e as depressões, com destaque para o Planalto da Borborema, os planaltos e as chapadas da Bacia do Parnaíba, os planaltos e as serras do leste e sudeste, a Depressão Sertaneja, São Francisco e as planícies e os tabuleiros litorâneos. Aí ele traz também um pouco do relevo da nossa região, tá? E mostrando que predomina Planalto, Depressão e Planície. Lembrando que o maior deles é Planalto e Depressão, certo? A região Nordeste apresenta 18% das bacias hidrográficas brasileiras, mas apesar disso, devido ao clima semiárido presente em grande parte do seu território, muitos de seus rios são temporários, ou seja, secam durante os períodos de estiagem e apresentam pouco volume de água, tá? Percebam que a nossa região do Nordeste apresenta em maior número bacias do Nordeste, certo? Que está localizado nesta parte aqui de cima do mapa. A principal bacia hidrográfica da região Nordeste é a do São Francisco, pois além de ser a maior em extensão, abrangeando também a região sudeste do país, possui grande importância socioeconômica para os nordestinos. Seu principal rio, o Rio São Francisco, é conhecido como o Rio da Unidade Nacional, pois banha diversos estados do Brasil, integrando as regiões. O Rio São Francisco apresenta grande potencial hídrico, sendo utilizado para a prática da agricultura irrigada, para a geração de energia elétrica, para a piscicultura e outras formas de criação, para o lazer, para o turismo e principalmente para o abastecimento da população. O clima é um elemento extremamente importante na constituição das paisagens naturais da região Nordeste, sendo caracterizado pelas temperaturas sempre elevadas e pela irregularidade na distribuição e no volume de chuvas, devido a fatores como a baixa latitude na qual a região se encontra, as massas de ar e o relevo. É possível encontrar no Nordeste 4 tipos principais de clima: equatorial, tropical úmido ou litorâneo, tropical continental e semiárido. Embora grande parte da vegetação original do Nordeste tenha sido devastada pela ação humana, a região possui uma cobertura vegetal bastante diversificada, que reflete a variedade de solos e de climas nela presentes. No Nordeste, é possível encontrar principalmente as seguintes formações vegetais: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, vegetação litorânea e Mata dos Cocais, certo? Aí ele traz o mapa também mostrando um pouco da vegetação da nossa região, tá? Devido à diversidade de combinações climáticas, a fauna e a flora da região Nordeste são muito ricas, formando importantes ecossistemas, como o manguezal, que é de lá que vêm os caranguejos, certo?
que é um alimento bem típico aqui da nossa região Nordeste. A região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões, com características físicas e humanas bastante distintas entre si: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Lembrando que a nossa capital, Maceió, se encontra na região Zona da Mata, certo? Zona da Mata apresenta o maior número de grandes cidades da região Nordeste. Nesta sub-região, prevalece a monocultura da cana-de-açúcar, embora nas áreas urbanas as principais atividades econômicas sejam a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Agreste, área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. No Agreste, prevalecem as atividades agropecuárias desenvolvidas, em geral, em pequenas propriedades, que utilizam mão de obra familiar. Sertão, caracterizado pelo clima semiárido e pela vegetação da caatinga. Nessa sub-região, predominam as grandes propriedades e a prática da pecuária extensiva, voltada para o corte. Meio Norte, área de transição entre o Sertão e a Amazônia. Ocupa o estado do Maranhão e do Piauí. O extrativismo vegetal é uma das principais atividades econômicas dessa sub-região, com destaque para a carnaúba e o babaçu, espécies características da Mata dos Cocais. Aspectos humanos. Com 56.186.190 habitantes, a região Nordeste é a segunda mais populosa do país. Essa população está distribuída de modo irregular por seu território, ou seja, a densidade demográfica varia de acordo com os estados e as sub-regiões. A agricultura é uma atividade econômica importante para o Nordeste, com destaque para a cana-de-açúcar, o cacau, que transforma-se que é matéria-prima de chocolate, o fumo, matéria-prima de cigarro, o algodão e a soja, destinados tanto ao abastecimento do mercado interno como à exportação. Outra atividade importante é a pecuária, na qual o rebanho bovino é majoritário, embora se tenha notado o crescimento do rebanho de caprinos e de outras criações, como suínos e ovinos. Há também uma diversidade muito grande de indústrias no Nordeste, estando a maioria delas localizada nas capitais ou em regiões metropolitanas, geralmente próximas ao litoral. Alguns destaques são o setor mineral, como a exploração do sal marinho no Rio Grande do Norte e o complexo portuário de Suape, em Pernambuco. No que diz respeito às prestações de serviço, é possível apontar áreas que têm se desenvolvido bastante, tais como ciência, tecnologia, softwares, engenharia elétrica, computação, biotecnologia e saúde. O turismo é um setor muito competitivo na economia da região, pois conta com atrativos naturais passíveis de visitação em qualquer época do ano, como o arquipélago de Fernando de Noronha, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a Chapada Diamantina. As festividades, como o Carnaval e as festas juninas, também são grandes produtos turísticos, assim como a arquitetura colonial, presente em cidades como Recife, Olinda, São Luís e Salvador. A cultura nordestina é bastante diversificada, pois em seu processo de povoamento, a região recebeu diversos povos que lhe acrescentaram uma grande variedade de folguedos, que reforçam sua identidade. Deles fazem parte o maracatu, o caboclinho, as quadrilhas, o cavalo marinho, o coco, o chachado, a capoeira, o baião, o forró, o xote e o axé. Lembrando que todas essas danças, todas todas essas palavras que eu acabei de dizer, maracatu, caboclinho, quadrilhas, tudo isso são danças típicas do nosso Nordeste, tá? A capoeira é uma dança, tá? Mas que muita gente pratica e chama de um esporte, tá bom? Então, ela também é uma dança, mas também é classificada como um esporte. O frevo, entre outros. O artesanato nordestino é muito rico, sendo comum os bordados, o filé, a renascença, etc. E artigos que utilizam a argila, as linhas, o tecido, a madeira, a fibra e a palha. A gastronomia tem influência das matrizes do povo brasileiro e apresenta comidas típicas como bolo de rolo, baião de dois, vatapá, acarajé, canjica, cozido, buchada, sururu e a tapioca. Devido à riqueza
cultural, o Nordeste foi o berço e a fonte de diversos artistas que enalteceram toda a beleza dessa região, como Mariano Suassuna, Luiz Gonzaga, super conhecido, Mestre Vitalino, Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Aí a gente traz algumas demonstrações no artesanato, capoeira, certo? Baiana vendendo acarajé e na canjica. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.